Pode sentar-se, amados, amém? Amém. Você está bem? Todos estão bem? Amém. Maravilhoso. Amados, eu quero falar hoje sobre um tema, conhecendo a Deus. Diga para você, irmão, diga conhecendo a Deus. Hoje a gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como eu sou, como eu funciono. Eu preciso me conhecer interiormente, me descobrir. É um tema muito hoje usado, né? No coach, nas palestras motivacionais. Você precisa se conhecer. Mas, na verdade, o que você mais precisa antes de voltar-se para se conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Amém? É conhecer aquele que te criou e que te formou. E ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. Se você é a imagem e a semelhança de Deus, quando eu conheço a Deus, eu me conheço. Porque se eu sou a imagem dele, e se eu sou a semelhança dele, então quando eu conheço aquele no qual eu fui feito, parecido com ele, igual a ele, eu me conheço. Amém? Então, o meu autoconhecimento, ele nunca atingirá o seu ápice, o seu topo, se eu não conhecer aquele que me fez, aquele que me criou. Amém? Então, conhecendo a Deus, nessa manhã nós possamos ser o quê? Inspirado a conhecer mais a Deus. Sejamos desafiados a deixar aquilo que nos impede de avançar para Deus. Seremos confrontados naquilo que está manchando, que está sabotando, corrompendo essa imagem, essa semelhança no qual nós fomos criados, parecidos com o Senhor, amém? Ok? Eu queria ler com vocês, coloca para mim, Oséias capítulo 6, amém? Oséias capítulo 6. Diz assim: vinde, voltemos ao Senhor, né? Porque Ele nos despedaçou, nos feriu e nos sarará. Fez a ferida e depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará ou nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Hoje você veio para cá debaixo de uma chuva, né? Não é uma chuva muito forte, mas você veio para cá debaixo de uma chuva. Toda vez que a Bíblia fala sobre chuva, está conectado à bênção vinda do céu sobre o seu povo. Para nós que moramos aqui no Japão ou no Brasil, lugares talvez onde chove muito e as pessoas até dizem, meu Deus, para de chover, porque está passando do limite, né? Tantas enchentes. Mas quando o Senhor fala isso para um povo ali da região da Palestina, numa região desértica, onde a chuva ela é aguardada, onde a chuva ela é verdadeiramente um sinal do milagre da provisão do Senhor, a chuva tem uma conotação espiritual muito forte. A chuva fala sobre o favor de Deus vindo do céu para o seu povo. A chuva é um fator importante para a produtividade, para a produção de alimentos, para o sustento daquele povo, para a sobrevivência. Porque o ser humano não pode viver sem água. Nós podemos viver até sem alimento durante muito tempo, mas não podemos viver sem água. Mais de 3 dias nosso corpo entra em colapso e nós podemos vir a morrer. Então, quando nós falamos isso, o Senhor virá. Certamente Ele vai vir. Mas o texto começa falando sobre: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos feriu, Ele fez a ferida e Ele a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia ressuscitaremos e viveremos diante dele. Amém? O Senhor está chamando um povo que estava distante, um povo que estava perdido nos seus próprios caminhos, um povo que estava rebelde contra o Senhor. Ele diz: voltem,
Ele usa o profeta Oseias para trazer uma mensagem para os povos de Deus, dizendo: voltem, retornem. E como vocês vão retornar? Algumas vezes, algumas circunstâncias acontecem na nossa vida. E esse é um sinal, muitas vezes, de retorno que nos leva a retornar. É uma maneira como Deus nos chama. O profeta diz: Ele nos feriu. Ele nos feriu. Você sabe que feridas também são sinônimos de amor? Difícil, né? Falar que feridas é sinônimo de amor. Provérbios 27, 6 diz assim: leais são as feridas daquele que ama. Lealdade está conectada com a ferida daquele que ama. Não é aquele que fere porque tem inveja de você. Não é aquele que fere porque quer derrubar você. Não é aquele que fere porque quer ver o seu mal. Mas é de um pai amoroso que fere o filho porque o ama, porque diz: a direção que você está caminhando vai destruir você. Você está se autodestruindo. Eu preciso fazer alguma coisa para que você pare. E Deus diz, o profeta diz: Ele nos feriu. A palavra é até mais forte: Ele nos despedaçou. Mas Deus sabe reconstruir, amém? Deus sabe reconstruir. Quando nos quebramos, Deus sabe como nos reconstruir. E Ele diz: Ele fez a ferida e Ele a ligará. Deus tem responsabilidade para conosco. Ele não fere e deixa a ferida. Ele diz: eu faço a ferida e eu curo. Então eu quero dizer para você, quem fez a ferida tem a responsabilidade de também trazer a cura. Porque Deus é um Deus que nos restitui. Ele não deixa a gente do jeito que Ele nos tratou. Então, assim como Ele, você também e eu precisamos ter responsabilidades, né? Você fez a ferida, então você tem a responsabilidade de ir lá e restituir e curar. Não, eu fiz, mas Deus vai fazer. Não, eu fiz, Deus não. Se você fez, você tem que ser o mesmo canal para também trazer a restituição, porque senão você ficará em dívida. E Deus não fica em dívida com ninguém, com nada. Nem Deus não fica devedor. Ele diz: no segundo dia eu darei a vida para vocês. Foi o que Jesus fez por nós. Ele foi morto, ferido de Deus. Ele foi ferido no nosso lugar. As feridas que veriam sobre nós, que seriam feridas não restauráveis, porque nós não tínhamos condições de enfrentar aquela cruz do Calvário. Nós não tínhamos condições de ir para a cruz. Nós não éramos sacrifício aceitável diante de Deus. Poderíamos ser feridos, machucados, dilacerados, quebrados, mas não seríamos oferta aceitável. Jesus foi no nosso lugar. Ele foi ferido de Deus. Isaías, o profeta Isaías nos fala sobre que ele foi o servo sofredor. Deus agradou-se em moê-lo, em despedaçá-lo no nosso lugar. Ele foi ferido para que através das suas feridas nós pudéssemos ser sarados. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então o texto é um texto messiânico, é um texto que aponta para um futuro onde o Messias viria. E ele morreu para que nós vivêssemos. Então no segundo dia, ele nos dará a vida. E o que acontece no terceiro dia? Através da morte de Jesus, nós recebemos a vida. Através da ressurreição de Jesus, nós recebemos a legalidade de que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Aquele que crê nele, ainda que passe pela primeira morte, que é inevitável para todos os seres humanos. Até aqueles que receberam o milagre de ressurreição, como Lázaro, voltaram a morrer de novo. Mas a ressurreição que a Bíblia está falando aqui é aquela que vence a morte, vence o pecado e nunca mais você voltará para aquele estágio de morte. Então, ele dizendo, ao terceiro dia, ele nos ressuscitará. Essa é uma promessa para todos aqueles que esperam no Senhor. Você sabe que a ressurreição não é um fato qualquer no Evangelho? A ressurreição é um fato principal. Paulo diz, se nós pregamos o Evangelho e Cristo não ressuscitou, como alguns diziam, não, ele não ressuscitou, ele é o Messias, ele é um grande homem, um profeta, um pregador, alguém que fez algo maravilhoso, mas ele não ressuscitou. Se nós cremos nisso, e se nós cremos que morremos e não ressuscitaremos, a nossa pregação é vã, não tem nenhum sentido, não passa de mais uma religião sobre a terra.
como qualquer outra que oferece bem-estar, que oferece uma mudança moral. Querido, o cristianismo não é a única religião que prega moralidade. O budismo prega moralidade. O hinduísmo prega moralidade. Outras religiões pregam moralidade. Se o cristianismo, se a sua fé está ligada apenas à moralidade, ela é parcial, ela não é total. Mas nós cremos na ressurreição, amém? Amém? Nós cremos no poder de Deus que não permitirá que os nossos corpos corruptíveis fiquem na corrupção, mas que eles serão ressuscitados. Então ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. E essa é a razão da nossa fé. Eu creio, eu vivo para isso. Eu tenho vivido isso. Eu estava meditando esses dias, Senhor, eu tenho 47 anos, eu tenho 31, vou fazer 31 anos que eu me converti. E nessa caminhada de 31 anos, digo, Deus, eu estou vivendo os momentos onde eu estou mais se aproximando do Senhor, eu estou entendendo o Evangelho. Você já imaginou? Você já imaginou, irmão? Você viver 30 anos, de repente você cai em si e fala, meu Deus, agora que eu estou compreendendo algumas coisas. Agora que eu estou amadurecendo na minha fé. A minha fé agora não está baseada mais. Se alguém disse para mim, olha, você prega bem. Olha, você tem dons. Eu fico feliz. Eu digo, então vale a pena fazer. Olha, você está fazendo a coisa certa. Ah, então eu estou empolgado. Eu estou vivendo um ponto da minha fé agora que a minha fé está voltada para a eternidade. A minha motivação de fazer algo para o Senhor está na eternidade. Eu estou olhando para a eternidade, amém? Quem está olhando para a eternidade, nada nessa terra que é passageiro vai paralisar. Amém ou não amém? Nada que é passageiro vai paralisar. A falta, a escassez, a perseguição, a crítica, a enfermidade, um dia que não amanhece ensolarado. Gente, nesse tempo que nós estamos no Japão, ele é um tempo que deixa as pessoas muito introvertidas, é ou não é? Alguns não saíram de casa para vir para a igreja porque está chovendo. Alguns acordaram e falaram, nossa, hoje está um dia tão preguiçoso, né? É bom a gente ficar um pouquinho mais em casa, vamos ficar. As coisas externas influenciam a sua vida. Mas se você está vivendo olhando para a eternidade, não há perseguição. Sabe por que a igreja primitiva não foi paralisada? Porque eles tinham a visão da eternidade. Eles não tinham nenhuma segurança jurídica. Eles não tinham respaldo para operarem na fé. Eles sabiam que se eles confessassem a Jesus publicamente, eles sabiam se eles fossem para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço. Cadê uma Bíblia? Meu Deus, as Bíblias não são em celular agora, não tem nem para a gente poder dizer. Eles sabiam que se eles pegassem uma Bíblia e eles fossem, obviamente eles não saíam com pergaminhos, não vamos atualizar. E se alguém visse e denunciasse, eles eram perseguidos. Então eles se reuniam, escondido, em cavernas, e não tão distante do nosso tempo, e não tão distante em questões de distância geográfica, nós temos lugares onde hoje é assim. Por que a fé desses homens se tornou inabalável? Porque eles estavam olhando para a eternidade. Eles estavam olhando o encontro com Cristo. É uma das coisas que a igreja de hoje precisa voltar. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou prosseguindo. Eu estou caminhando para Ele, não importa se o Japão é um país de primeiro mundo, se aqui a gente tem tudo, se aqui a gente tem dinheiro, tem trabalho, tem casa, tem carro, se a gente está num país que é elogiado, admirado por todas as nações, não importa onde a gente esteja, eu estou caminhando para Jesus. Eu me almejo me encontrar com Ele. Eu quero me encontrar com Ele. Esse é o meu maior sonho, esse é o meu maior alvo. Eu estou trabalhando para isso, tudo que eu faço está voltado para esse dia. Jesus disse uma coisa, é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto todo mundo pensa na eternidade. Até o ímpio, irmão, que não se conecta com Deus durante a semana, a vida dele inteira, quando ele chega no velório, ele olha para aquela pessoa que está ali, talvez um amigo, ele diz, não dá para acreditar. E ele para pensar, porque todos nós teremos um encontro com a eternidade. Hoje ou amanhã, não importa o dia que seja, a gente não sabe o dia que a tua senha vai estar chamada, ser chamada. Você está numa fila, né? Está numa fila, recebeu uma senha, você não pode abrir o envelopinho, né? Você sabe lá que tem, pode ser o número 2 bilhões, 3 bilhões, ou pode ser o número 2. O seguinte, a gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado para esse dia. Você está se preparando?
Pergunta a pessoa que está falando disso, você está se preparando para esse dia? Ele nos ressuscitará. Para que Deus nos ressuscitará? Para vivermos diante dele. Viver diante dele. Tem uma coisa melhor do que um pai quando olha para os seus filhos e vê seus filhos brincando na sua frente? Mas viveremos diante dele. A maior preciosidade de um pai é ver os seus filhos diante dele. E é isso, Jesus disse, a obra que eu estou fazendo, de ferir, de sarar, de trazer para perto, é porque eu quero você diante de mim. E esse dia vai chegar, onde os filhinhos de Deus, de todas as nações, de todas as tribos, todos os povos, raças e línguas, culturas, épocas, gerações, estarão diante dele, amém? E estaremos diante dele fazendo o quê? Reconhecendo a beleza, a grandeza, a maravilha. Nós cantamos que grande é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você imaginou o dia que a gente estará cantando isso? Não distante, mas perto, dizer, Deus, tu és o grande Deus. Eu agradeço pela grande obra que o Senhor fez na minha vida. A grande e poderosa obra que foi me restaurar, que foi me salvar, que foi me tirar do lamaçal do pecado, que foi me transportar das trevas para a luz. E agora eu que estava distante, eu estou perto do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, não há coisa mais preciosa do que isso. Quando você reconhece o que Deus fez, não trata do que Ele está fazendo, do que Ele já fez. E você vai passar a servir a Deus não pelo que Ele está fazendo e vai fazer na tua vida, mas pelo que Ele já fez por você. Não há algo que nós precisamos cobrar de Deus para que Ele faça. Não há nada que a gente possa colocar Deus contra a parede e dizer, Deus, o Senhor tem que fazer. Ele diz, não tenho que fazer nada, tudo já está feito. A mesa já está preparada. O caminho já está aberto. Já está consumado, amém? A morte já foi vencida. O inferno já foi derrotado. O pecado já foi perdoado. Não há nada que Deus vai sair correndo para fazer. Ele já fez. Ele já fez. E o texto continua dizendo, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para isso eu fui chamado, para isso você foi chamado. Conhecer a Deus. Esse conhecimento, esse prosseguir em conhecer, não é um conhecimento estático, é um conhecimento dinâmico, é algo que acontece diariamente. Não é algo que você estuda sobre Deus e diz, agora eu sei tudo sobre Deus, eu sou um teólogo, eu sou um conhecedor sobre Deus. Não é um conhecimento meramente intelectual, não é uma informação, mas é uma experiência de vida com Ele. É algo que passa pelo nosso intelecto, passa pelos nossos olhos, entra pelos nossos ouvidos, nos toca de uma certa maneira pelos nossos 5 sentidos, mas vai mais profundo do que apenas algo superficial. Vai no nosso espírito. O verdadeiro conhecimento de Deus é no nosso espírito. Você não vai conseguir entender a dimensão do que é Deus só com o intelecto. Homens têm ficado confusos, têm tentado conhecer a Deus apenas pela lógica. A lógica é um atrativo para aqueles que são lógicos. Ela é um atrativo. Hoje Deus tem levantado cientistas que se converteram ao Senhor. Homens que eram ateus e se converteram ao Senhor. Porque foram confrontados com algo que eles não conseguiam explicar. E Deus veio ao seu encontro. Mas a conversão deles não foi intelectual. A conversão deles foi espiritual. E Deus utiliza esses homens como um atrativo para aqueles que têm dificuldade, muitas vezes, entender as coisas, que não seja de uma forma espiritual de primeira, mas precisa o seu intelecto ser tocado.
Deus oferece essa graça e essa misericórdia para todos, amém? Cada um é alcançado pela multiforme sabedoria de Deus, que Deus utiliza para, assim, trazer para perto aqueles que são dele. Mas a verdadeira conversão está quando o Espírito assimila quem é Deus. Quando ele bebe de Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. É um desafio diário. A pior coisa é quando alguém chega, olha, já estudei demais, eu já sei demais, eu não preciso mais me preparar. Você começou a retroceder na sua caminhada. Quem para de crescer, volta para trás, retrocede. Não existe estática no mundo espiritual, ninguém consegue ficar parado. Ou você avança, ou você retrocede. Não tem como. Ah, não tá bom demais. O dia que você dizer tá bom demais, você parou de crescer. Somente isso? Não, você começou a voltar. Retornar de onde Deus te tirou. E tem gente que retorna tanto que se torna pior do que era. Algumas vezes, como a palavra diz, se retorna 7 vezes pior do que era. A Bíblia fala, é melhor não ter conhecido do que conhecendo negar. Abandonar. A Bíblia está cheia assim, aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Avance. Você tomou a decisão, avança. Porque enquanto você está avançando, Deus é com você. E ele diz, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um desafio, Ezequiel 47 nos fala sobre quando o Senhor, um homem, pega o profeta e dá uma visão para ele. Ele vê águas que saíam de debaixo do trono, de dentro do templo. E essas águas corriam. E o anjo diz para ele, vamos medir? E eles medem 1000 côvados e levam o profeta a andar. Nesses primeiros 1000 côvados, 50 centímetros cada côvado, 5.000 metros. Ele olha e aquelas águas davam no seu tornozelo. Águas rasas. É assim que nós começamos a nossa caminhada com Deus, em águas rasas. Tornozelo é a primeira experiência que nós temos com Deus de conversão, de entendermos que Ele é Salvador da nossa alma. É o primeiro contato que nós temos com Deus. Onde nós somos atraídos, entendemos a chamada de salvação, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus não te chamou para ter Jesus apenas como teu Salvador. Se Ele não for teu Senhor, Ele nunca será teu Salvador. Amém? Às vezes nós dizemos, Jesus é meu Salvador. A gente só quer Jesus como Salvador, porque é bênção demais ter Jesus como Salvador, né? Faço uma coisa errada, Ele me salva. Tomo uma decisão errada, Ele me salva. Escolho um caminho errado, Ele me salva. Ah, eu não estou bem, Ele vem e me salva. Mas quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo, eu abro mão dos meus direitos, da minha vontade, e é o Senhor que conduz a minha vida agora. Então é o primeiro contato. Segundo, o profeta é levado um pouco mais 1000 côvados, mais 5.000 metros. E as águas davam seus joelhos. Agora, Deus nos leva a prosseguirmos e avançarmos nesse conhecimento. Os joelhos é algo interessante, né? Está relacionado ao dobrar dos seus joelhos. Está relacionado quando você está numa altura e você desce. Você está se rendendo, você está começando a aprender um processo de rendição diante do Senhor. Então aquele primeiro ponto foi necessário, mas não para ali. Agora é os joelhos dobrados, são as primeiras experiências que você começa a ter com Deus. Como é lindo, né? Eu me lembro quando me converti, eu comecei a igreja, e a primeira experiência que eu tive impactante com o Senhor, eu tinha mais ou menos 3, 4 meses de convertido, nós fomos em um encontro de jovens, que era um retiro espiritual, e eu me escandalizei tanto naquele retiro espiritual, porque para mim tudo era espiritual, né? Eu pensei que ia ver anjos, né? Os irmãos iam estar lá com as áureas na cabeça, porque falar espiritual é espiritual. Aí eu cheguei lá, eu vi com algumas coisas que eu me defrontei, fiquei triste, mas aquele lugar foi um lugar onde eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi na adoração.
E eles estavam cantando e adorando, eu não sabia as músicas ainda, eu só sei que aquele ambiente da glória de Deus, da presença de Deus, me tomou. Eu nunca tinha chorado, gente. Então chorar para mim era sinônimo de fraqueza, era sinônimo de vergonha, né? E eu fiquei tão envergonhado. Eu comecei a chorar, e ninguém estava chorando, porque se tivesse alguém chorando, me incentivava a chorar, né? Mas ninguém estava chorando. E eu comecei a chorar, e eu me segurava, e quanto mais eu me segurava, mais o choro vinha. E eu não aguentei, e eu me derramei em lágrimas. Eu tinha 16 anos. Eu me derramei em lágrimas. E eu senti uma brisa, literalmente uma brisa que tocou aqui na minha cabeça. Eu senti esse toque bem suave. E ela foi descendo, 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 descendo. E o meu corpo começou como se ficar com aquele frescor. Sabe quando você joga aquele frescorzinho assim? E veio isso internamente. E eu me derramei. Aquele dia foi a primeira experiência que eu tive. Porque na minha conversão eu fiz a minha oração assim. A minha oração foi: Deus, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas me ajude. Foi a única coisa que eu sabia fazer. Porque eu fui na frente, dobrar o meu joelho e receber Jesus como seu Salvador. E depois algumas pessoas vieram para mim: ô irmão, eu falei: não sou teu irmão, rapaz, que isso? Né? Paz do Senhor. Eu falei: que negócio é esse, paz do Senhor? Entendendo? Então os joelhos. Depois o profeta é conduzido mais 1000 côvados e as águas dão na cintura. É onde ele já começa a perder o controle. Aonde metade dele está para fora, metade está para dentro. Mas note, você ainda não está totalmente mergulhado. Você ainda tem controle sobre algumas coisas que lhe é lícito. Que a gente diz, é óbvio que você pode fazer isso. Por que você vai orar para tudo? Deus não deu sabedoria, não deu inteligência para você? Deus não te deu dom e talento? Você não precisa de Deus para isso. É natural, até mesmo na igreja, algumas pessoas vão te aconselhar. Você não precisa também ser tão espiritual, entendeu? Calma, para não exagerar e não entrar no fanatismo religioso. Você ainda tem um controle. Águas na cintura. Fala sobre você já está vivendo uma vida mais profunda com Deus. Você já está pregando, você já tem uma maturidade espiritual, você já ensina outros, você já ministra outros, você já não é mais aquele novo convertido. Você já é alguém que tem capacidade para cuidar de outras pessoas. Mas o próximo nível, ele é um nível de morte. Ele é um nível onde você se perde de você mesmo. É onde você diz: eu não mais controlo a minha vida. Que maravilha! Querido, que bênção. Eu almejo, estou buscando isso. Chegar um dia sem hipocrisia e dizer como Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É onde as águas são profundas, onde teu pé não toca mais o fundo. E é desesperador, não é? Quem aqui já teve essa experiência de estar aprendendo a nadar e você pulou num lugar e a sua expectativa é vou pisar no chão. E foi descendo, e foi descendo, e foi descendo. E você diz: cadê o chão? O pé não toca no chão. Você está totalmente submergido, você perdeu o controle. Se não tiver um Salvador, você morre. A minha experiência foi quando eu tinha uns 3 anos, 3, 4 anos de idade. Eu vi meus tios pulando na água. Né? E eles pulavam, mergulhavam, saíam nadando do outro lado, e eu lá pulando na beirada assim, e aí inventei de fazer isso, irmão. Eu creio que o rio não tinha mais de 1 metro, mas eu tinha 50 centímetros, então não adianta, entendeu? Era o dobro da minha altura. E eu pulei, irmão. Quando eu pulei, desceu. E me disseram, porque eu nem lembro direito, eu lembro da cena, eu tenho uma lembrança, e aí pulou um monte de gente me procurando, irmão. E eu afundei. Na minha cabeça, todo mundo pula e sai boiando, eu também vou boiar, né? Eu pulei, mas não boiei, afundei. Então Deus nos chama agora para esse próximo nível. Você precisa ir para as águas profundas, aonde não dá pé, aonde somente há nado, aonde você está totalmente submergido, aonde não é mais você, mas Deus está controlando a sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus está desafiando você para esse ano. Ainda, para o ano que vem, ser o ano da sua busca a Deus, o ano de você conhecer mais a Deus, o ano de você dizer: Deus, eu tenho projetos, eu tenho sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração.
Mas Deus, o meu maior projeto é conhecer mais ao Senhor em 2026. É que tudo o que eu faça, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, bens materiais, oportunidades, portas que se abrirão, pessoas que surgirão no meu caminho, que todos esses instrumentos sejam ferramentas de me levar mais próximo do Senhor e não me distanciar. Porque saiba de uma coisa, quando Deus tem um projeto para a sua vida, o diabo salta na frente antes. Deus disse para Adão e Eva, vocês têm tudo, vocês são a minha imagem e semelhança. O diabo veio e saltou e disse, vocês não querem ser igual a Deus? Coma do fruto e vocês serão. E eles caíram na conversa fiada da serpente. Jesus estava no deserto. Salmo diz, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por possessão. As nações eram de Jesus. Os confins da terra já eram possessão de Jesus. Jesus era herdeiro, o Filho de Deus. O diabo vem e salta na frente e diz, se me adorares, tudo isso eu te... Mas já era dele. Não pense que o fato de você colocar no seu coração que você quer conhecer a Deus, o diabo não vai aparecer com uma proposta parecida, mas fraudulenta. Trabalhe mais. Se envolva mais. Entra mais em ativismo. Faça isso, faça aquilo, faz aquilo outro. Sabe para onde vai o seu tempo com Deus? Por água abaixo. Marque esse compromisso, marca aquilo, faz aquilo, cuida da sua vida, cuida disso, cuida daquilo. Quando você vê, aquilo que é prioridade ficou. Não existe prioridades, irmão. No plural, se você tiver duas prioridades, nenhuma delas é. Eu vou fazer a minha lista de prioridades. Pode ter certeza, Deus vai ficar por último. Prioridade é no singular, é uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o meu alvo. Qual era o alvo? Cristo Jesus. A estatura desse varão, desse homem, dessa mulher, a semelhança de Cristo. Então não é um ano de prioridades, é um ano de uma prioridade. E todas as coisas se alinharão. Mateus capítulo 6, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas, demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos viver do acrescentar e não da busca. A gente está querendo viver da busca. A gente busca aquilo que deveria ser acrescentado e espera que Deus acrescente aquilo que deveria ser buscado. Compreendeu? Nós estamos dizendo, Deus, me acrescenta aquilo que eu deveria buscar. E começa a buscar aquilo que Deus diz, eu vou te acrescentar. Você sabe que o acrescentar é Deus trabalhando por você. É todo teu, somente teu, todo trabalho. E o quê? E o meu trabalho é descansar em ti. É isso. Sabe por que você vive, nós vivemos cansados e estressados, irmão? Porque aquilo que era para a gente estar buscando, a gente está esperando que seja acrescentado. Aquilo que era para Deus estar acrescentando, nós estamos buscando. E Jesus ainda continua dizendo, venha a mim, volte para mim. A vida com Deus não é pesada. Ela não é pesada. Ela é desafiadora, ela tem renúncia, mas ela não é pesada. Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não diz que não tem fardo, mas ele diz que é leve. Ele não diz que não tem jugo, mas ele diz que é suave. Pesado é o fardo do pecado. Pesado é o jugo desigual deste mundo. Você quer ver um crente mais atribulado? É quando ele vive com um pé na igreja e um pé no mundo. É um crente... Olha, vocês estão bons, hein? Está lá, qual o texto bíblico que está esse versículo, irmão? Qual é o texto bíblico que nós encontramos? Um pé na igreja, um pé no mundo. A Saio está falando assim, o que é isso, Raimundo? O crente Raimundo, né, Saio? Fala, oh meu Deus, esse crente Raimundo. Né?
E ele diz, e a sua saída será como a alva. A sua saída será como a alva. É certa. Diga, é certa. Todos os dias. A noite tem a sua duração, mas chega o amanhecer. A alva é aquela primeira luz que brilha, que dissipa as trevas. É a primeira luz que visita as trevas e as trevas têm que ir saindo. É a luz de Jesus. E eu digo profeticamente, o profeta está anunciando para aquele grande dia que Cristo voltará. Ele voltará, é certo que ele vai voltar. Alguns dizem está demorando, alguns dizem ele não voltou. Alguns dizem, será que ele virá? Ele virá. Alguns dão por tardio o agir de Deus, mas ele vem, não tarde, ele vem no tempo certo. Ele não chega atrasado nos compromissos. Ele não chegou atrasado para ressuscitar Lázaro, ele chegou no tempo. As irmãs disseram, porque o Senhor demorou. Só morava aqui pertinho, meu Deus do céu. Era um tiro, logo ali. Logo ali eu só poderia estar aqui no mesmo dia. Por que o Senhor demorou 3 dias? Deus gosta de demorar 3 dias, né? Por que o Senhor demorou 3 dias? Porque o milagre não aconteceria se Deus chegasse no seu tempo. Se Deus vem no meu e no seu tempo, não tem milagre. Mas se Ele vem no tempo dele, tem milagre. Irmão, um enfermo curado é um enfermo curado, tudo bem. Mas um morto ressuscitado tem mais poder. Tem ou não tem? O que você prefere? Uma ferida curada ou um morto ressuscitado? Deus chega no tempo certo, porque o que Ele tem para fazer é para escandalizar aqueles que não creem. Então tem coisa na sua vida e na minha vida que a gente diz, está demorando. Deus diz, não, eu vou no tempo certo. Eu vou chegar na hora exata, em que o milagre e a bênção vai ser extraordinária na sua vida. Você recebe? Então, como a alva, ele vai sair, ele virá. É certa. E ele nos virá como a chuva serôdia. Como a chuva que rega a terra. Existiam 2 chuvas aguardadas pelos agricultores. Uma era a chuva temporã. A chuva temporã é chamada das primeiras chuvas. É a chuva que rega a terra para a semente brotar. Chuva temporã. É a primeira chuva que vem, prepara o solo, a semente é plantada e ela brota com essa chuva. É a chuva da semente para frutificar. Quando nós olhamos o profeta, ele está falando de uma chuva serôdia. No livro de Joel fala que nos últimos dias viria um derramado Espírito Santo sobre a nação de Israel, sobre a igreja, não era ainda tida como a igreja, mas sobre o povo de Israel. Na festa de Pentecostes, irmão, no dia em que os discípulos estavam reunidos naquele cenáculo, cerca de 120 homens, por cerca de 50 dias, eles estavam orando e buscando ao Senhor. Jesus disse, voltem para Jerusalém, ficai lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês me serão como testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu vejo, aquilo foi a chuva temporã, foi o primeiro ato de Deus na terra, trazendo o seu Espírito sobre toda a carne. Naquele dia, a mensagem do Evangelho, a semente, foi disseminada para todas as nações, e não apenas com uma pregação, mas com milagres, com sinais, com maravilhas, com o poder de Deus atuando através daqueles homens, no qual as pessoas ouviam, eles orando em outras línguas, e o Espírito traduzia e eles entendiam na sua própria língua. O Evangelho entrou em cena de maneira gloriosa. A semente foi plantada. E daquele dia a igreja não parou. Perseguições não parou a igreja. Religiosidade não conseguiu matar a igreja. Ceticismo, secularismo não matou a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu edifiquei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém?
Deixa eu dizer, só tem uma instituição nessa terra que nunca vai falir: a Igreja de Jesus. Entra governo, sai governo, entra economia ruim, economia boa, a igreja está em pé. O inferno pode querer vir, irmão, não tem. Já está definido. O inferno não prevalecerá. Não prevalecerá. Chuva temporã. A chuva serôdia, deixa eu dizer uma coisa para você. A chuva serôdia é a chuva que rega para que os frutos, eles vigorem. Para que os frutos, você sabe que nós estamos em um tempo onde nunca houve tanta gente sobre a terra como os dias de hoje? Mais de 8 bilhões de pessoas. Mais de 8 bilhões de pessoas. Nós temos só no nosso continente, que nós estamos aqui no continente asiático, e não muito distante, uma China com 1,4 bilhões de habitantes, uma Índia com 1,4 bilhões de habitantes. Só essas duas nações já têm 1/3 da terra. São 2,8 bilhões de pessoas. Só essas duas nações. E o Japão, com 124 milhões, o país da janela 10/40, o segundo país menos evangelizado do mundo. Deus está dizendo, eu vou trazer a chuva serôdia. Você sabe, eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. O avivamento da nossa geração será o avivamento mais poderoso que a terra já experimentou e será o último avivamento. Será a chuva poderosa de Deus que diz, os frutos vão ser colhidos. Não vão cair, não vão se perder, não vai apodrecer. Nós podemos ter muitos vislumbres de como a igreja está hoje, muitos conceitos, uma igreja Nutella, uma igreja de pessoas egoístas, uma igreja de sensacionalismo, uma igreja de aparência, da parede preta, da parede branca, uma igreja do emocionalismo, ambientes criados para atrair pessoas que estão indo para a igreja por causa dos pregadores famosos que estão. Nós podemos ter um monte de problema, um monte de dificuldade, mas Deus gosta de agir nas trevas. Os avivamentos poderosos, irmão, vieram em momento que a nação estava apodrecendo. Você pega os grandes avivamentos, é óbvio que Deus faz novo todas as coisas, não podemos ficar presos a modelos do que Deus fez, o que Deus fez antes. Nós pegamos os princípios, mas o modelo pode ser diferente para hoje, amém? Wesley, Finney, Moody, tantos outros, Jonathan Edwards. Nós temos tantos avivalistas em que, no caos da nação, homens resolveram começar a buscar a Deus, a conhecer a Deus fora da caixa da religião. E Deus usou esses homens poderosamente. E aqueles homens foram canais de Deus para incendiar. E o avivamento de hoje tem uma característica, sabe? O avivamento de hoje não está firmado em um homem, mas em pregadores leigos. Essa é uma característica diferente do nosso avivamento de hoje, sabia? Deus vai levantar a igreja. Pessoas que nunca subiram num púlpito. Pessoas que nunca fizeram curso de teologia, às vezes, vão fazer porque é necessário. Mas pessoas, Deus diz, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre os clérigos, não é sobre o pastor da frente da igreja. É você, Deus vai usar você, amém? A promessa de Deus é para você, empresário, você artista, você músico, você na área do esporte, na área profissional sua. É lá que Deus vai te usar. E o Espírito do Senhor virá como essa chuva serôdia, essa chuva que vai regar o fruto para que ele amadureça, ele permaneça e ele cresça e ele seja colhido. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou esperando chuva serôdia na minha vida. Deus, eu quero a chuva serôdia. Eu sou como a terra sedenta. Eu sou como aquela planta, Senhor, que está precisando. Deus, eu preciso dessa chuva. Quantos aqui precisam dessa chuva na sua vida? Amém? Um avivar de Deus. Deus quer nos despertar. Deus quer te despertar. Deus quer mostrar para você, ei, meu filho, eu te escolhi. Ei, meu filho, eu estou te chamando. Ei, meu filho, eu quero que você me conheça. Você quer sair da sua confusão mental? Me conheça, porque me conhecendo você vai se conhecer. Você quer saber quem é você interiormente? Me conheça, porque você foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Se você me conhecer, eu vou dar a conhecer você para você mesmo.
Deus levará você a se conhecer à medida que você conhece Ele. Nós não precisamos depender, ficar totalmente dependente de ferramentas somente. Não sou contra a terapia, não sou contra você ir no psicólogo, não sou contra. O que eu sou contra é você usar isso como a ferramenta principal de resolver seus problemas. A igreja caiu num período, irmão, onde coach estava entrando nos púlpitos. Onde tudo era motivacional. E nós vemos o estrago que isso trouxe para a igreja. E infelizmente nós passamos por esse período em algum momento. Nos despertamos antes que fosse tarde demais. Não sou contra coach, mas tem o seu lugar. Empresarial, ok, tudo bem, beleza. Mas o nosso coach está firmado na palavra de Deus. As ferramentas podem ser para auxiliar, mas elas não são a ferramenta principal. A ferramenta principal é a palavra. É a nossa vida com Deus, amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Meu Deus, te louvamos, obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Nós te adoramos, nós te engrandecemos. E você hoje Deus falou o meu coração, o seu coração. E conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantos aqui têm sido despertados para buscar mais a Deus? Talvez Deus está dizendo para você, comece a acordar um pouco mais cedo. Talvez venha aquelas ideias na sua cabeça. Coloca o despertador meia hora antes. Você fala, mas para que meia hora antes? Meu Deus, se eu dormir mais...